Fala, meu amigo refrigerista, técnico, instalador de ar-condicionado. Vai tudo bem com você? Olha só, hoje eu vou compartilhar contigo 5 dicas para você que está lutando já há algum tempo, talvez há anos, para ser o melhor especialista em análise e conserto de placa de ar-condicionado inverter. São apenas 5 dicas, portanto esse vídeo não vai demorar muito. E seria importante que você prestasse atenção a cada uma delas. Eu garanto que quando essas dicas terminarem, você vai ver o sistema inverter, o sistema de eletrônico das placas inverter de uma forma totalmente diferente. Beleza? Dica número 1. Primeira coisa, você precisa entender que conserto de placa não é macete. Depende de conhecimento. Considere que aqui no Brasil tenhamos 50 marcas de ar-condicionado. Se cada delas tiver 10 modelos de ar-condicionado, nós estamos falando de 500 placas diferentes. Não tem como você aprender conserto de placa da seguinte maneira: olha, se ela apresentar o erro tal, você troca o componente X. Se não resolver, troca o componente Y. Você já imaginou quantos erros 500 placas podem ter? São centenas ou até milhares. É impossível de você decorar todos eles. Não tem como, cara. Não tem como. Portanto, a primeira dica: você precisa conhecer a fundo, tá, a teoria e a prática da eletrônica. Principalmente a teoria. Se você dominar a teoria, cara, você já vai estar com uma fundação bem solidificada. Com certeza vai te dar base para você resolver os defeitos, localizar e resolver os defeitos com muito mais facilidade. Dica número 2. Vou te levar você ali na outra bancada e vou escolher uma placa lá aleatório para a gente continuar essas dicas. Olha só, isso aqui são placas que instaladores de ar-condicionado trouxe para eu reparar, certo? Eu vou escolher uma aqui aleatoriamente, né? Minha mulher disse que eu escolhesse essa daqui. Como eu sou teimoso, eu quero essa daqui. Vou escolher essa daqui. Bom, essa é uma placa da Midea de um piso-teto, ou é um cassete, eu não me recordo o instalador que falou, de 36 mil BTUs, tá? Ó, ela tá com erro de comunicação, tá? Primeiro passo. Primeira coisa que você precisa saber como dica número 2. Não existe diagrama eletrônico, não existe esquemático das placas de ar-condicionado inverter, ok? Por que não? Cara, isso daqui é segredo industrial, tá? O cara, a fábrica, o engenheiro, teve o trabalho de projetar essa placa, evidentemente ele não vai deixar o diagrama, o projeto dela aí aos 4 ventos para uma outra indústria qualquer pegar e começar a reproduzir as placas que ele teve tanto trabalho em projetar cada componente desse. Então isso é segredo industrial. Eu não sei como que ainda conseguiram 2 esquemáticos de Samsung e de Fujitsu. Eu não sei que milagre conseguiram, tá? Em qualquer curso aí de conserto de placa que você entrar, você vai achar esses 2 esquemáticos para download, mas é só e nada mais. Então, qual é a dica quando eu estou com problema em uma placa? Primeira coisa, saber qual que é o código de erro. Segunda coisa, identificar o circuito, o setor da placa, né, a qual aquele erro pertence ou pode estar acontecendo. Por exemplo, essa daqui está com erro de comunicação. Evidentemente, eu sei que o erro de comunicação ele deve partir desse terminal aqui, que é o S, né, o número 3, que é a comunicação. Tá? Eu sei que esse pino aqui, ele faz comunicação com o nosso microcontrolador. Tá? Então, eu vou ter que, como eu não tenho o esquemático dela, eu não sei exatamente quantos componentes tem daqui até chegar no microcontrolador, o que eu vou ter que fazer? Engenharia reversa. O que é engenharia reversa? Identificar as trilhas, quantos componentes vai ter daqui até aqui. Eu preciso conhecer e saber o nome de cada componente, qual a função dele na placa e como testá-lo. Alguns é possível testar na placa, outros você precisa retirar da placa. Tá? Resistor, por exemplo, às vezes se ele não tiver em paralelo, dá para testar na placa. Você vê aqui no corpo dele se está escrito a resistência dele, né? Se não, o código de cores, você vai no aplicativo e, por exemplo, esse resistor aqui ele tem que ter 2K. Aí você mede ele aqui, de repente está dando 1,5.
ou 2,6, aí você precisa ver se ele não está em paralelo ou em série, né? Se a medição está certinha. Tá? Se tiver com dúvida, tu tem que retirar o componente da placa para testar ele fora. Tá? Se tiver aqui, por exemplo, 20 componentes nesse circuito, talvez você tenha que remover os 20 componentes. Por quê? Não existe uma técnica fiel e exata para te mostrar o componente defeituoso. Realmente é trabalhoso mesmo. Às vezes você pode ver um sinal de chamuscado, o componente pode estar rachado, então ele pode dar alguma evidência que ele está com problema, mas nem sempre é assim, tá? Às vezes você olha e vê que está tudo perfeito. Aí você tem que fazer a engenharia reversa, identificar as trilhas, identificar os componentes. Para isso existe algumas técnicas, uma delas que eu gosto de indicar para meus alunos é a utilização, né, de uma lâmpada, por exemplo, ó. Se você observar, deixa eu só ampliar aqui. Se você estiver com dificuldade de localizar as trilhas, ó, vai com a lâmpada aqui, ó, do outro lado, tá vendo? Ó, você consegue ver exatamente aqui, ó. Ó, para onde que a trilha tá vindo, olha só. Aqui, ó, do terminal número 3 aqui, ó. Tá? Olha a trilha vindo aqui, ó. Por trás, tá vendo? Ela chega aqui nesse capacitor, né? Que esse capacitor ele está em paralelo com esse diodo, tá? Então, dessa forma aqui, ó, você consegue verificar com mais rapidez as trilhas, né? Para você ir com o multímetro, né? E bater continuidade ponto a ponto, para ver se não tem trilha rompida, oxidação, tá? Colocar isso num papel, identificar todos os componentes que tem nesse circuito, ok? Depois disso, verificar os componentes, medir o que dá para medir na placa, né? O que não der vai ter que retirar, tá? Essa já seria praticamente a terceira dica, beleza? Outra coisa que muitos técnicos recomendam fazer, que eu não curto muito, é trocar componente aleatório. Por exemplo, às vezes a pessoa fala, não se testa capacitor, não se testa resistor. Eu não concordo totalmente com essa teoria, pelo seguinte, imagina você o seguinte, imagina que você tem bastante dessas placas aí da sua região, né? Geralmente cada região tem um tipo de ar-condicionado, uma marca mais popular naquela região. Então lá tem bastante Mideia, por exemplo. Então vai chegar frequentemente placas para você com erros parecidos. Se você trocou aleatório um componente e resolveu, você não sabe qual foi o componente, né? Às vezes você trocou 5, 6 componentes, resolveu, passou a placa para frente, mas você não sabe qual é. Se você faz um relatório de cada componente de acordo com o erro, de acordo com o modelo da placa, da próxima que chegar com aquele erro, você já vai no seu relatóriozinho e fala, pô, da outra vez ou as últimas placas que chegou com erro de comunicação, era esse componente que estava com defeito, na maioria das vezes. Então, você já tem um histórico de problema recorrente. Então, já vai te facilitar, né? Você já sabe qual é o componente. Não é porque o componente é baratinho, não é porque o componente é fácil de encontrar que não perco tempo em testar. Não, eu acho que você deve testar sim, fazer um relatório de todos os erros que você já encontrou. Tá? Qual era o erro, qual foi o componente localizado, a que placa ele pertencia. Tá? Da próxima vez, você só consulta isso no seu banco de dados, você vai conseguir localizar os defeitos com muito mais facilidade, né, nas próximas placas que chegar. Tudo bem? E agora eu vou compartilhar com você a última dica que talvez seja a melhor de todas. Bom, eu não sei se você viu, talvez sim, talvez não, mas recentemente eu anunciei nas minhas redes sociais o lançamento de um curso chamado de Eletricista Pleno de Ar-Condicionado Inverter. E muitos me perguntaram, Luciano, o que faz um eletricista pleno de ar-condicionado inverter? Bom, ele projeta e executa instalações elétricas, ele projeta e executa painel de comando para ar-condicionado e refrigeração, e ele também faz análise, né, e conserto de placas de ar-condicionado convencional inverter. Inclusive, eu fiz esse lançamento com um preço muito interessante, apenas R$ 197 reais, e com um diferencial que nenhum outro curso de conserto de placa tem. 100% das aulas estão desbloqueadas, tá? É isso mesmo.
Nada de você ficar com apenas 10% do conteúdo desbloqueado e apenas 7 dias depois que já passa a garantia de reembolso é que você tem acesso aos demais conteúdos. Desse jeito fica difícil você avaliar se vale a pena continuar ou não. No meu caso é diferente. Você tem acesso a todo o conteúdo das aulas relacionado à eletrônica. Dessa forma, você consegue avaliar de uma forma justa se vale a pena continuar ou não. E o que eu quero te dizer é que hoje, 30/4/2022, é o último dia do preço do preço de lançamento. Depois ele vai para 497. Por enquanto está 197, tá? Que você pode ainda pagar em 12 parcelas de R$ 16,42, tá? Para ter todo esse conteúdo de análise e conserto de placa, mais instalações elétricas e comandos elétricos, ok? Lembrando que os bônus são liberados após o 8º dia, né? Que são comandos elétricos e instalações elétricas, mas todo o conteúdo de conserto de placa já está disponível para você assistir e reassistir quantas vezes quiser durante 7 dias de teste. Se você permanecer e continuar, beleza. Chegou no 7º dia, assistiu todas as aulas, quer pedir reembolso? Sem problema nenhum. Nem precisa me dar satisfação, nem precisa me chamar no grupo para dar satisfação. Só vai lá na Hotmart, já pede o reembolso, que vai direto para o teu cartão, ou seja lá como você tenha pago. Mas lembre-se que hoje, 30/4/2022, é o último dia, com esse preço antigo. 12 parcelas de R$ 16,42. Se você acha que R$ 16,42 é muito dinheiro para você, pegue R$ 16,42 e vá no posto de combustível da tua cidade, manda colocar no tanque para ver quantos litros de combustível vai dar. Vá lá no açougue e peça R$ 16,42 de carne para ver quanto de carne tu vai levar para casa. Agora, quando você pegar uma placa dessa, que de repente o defeito dela, essa placa ela custa R$ 1.100, a máquina custa R$ 7.800. Tá? Eu já identifiquei o componente aqui, ele custa, sabe quanto? 42 centavos. Eu acho justo cobrar 30% do valor da placa. Ou seja, eu acho justo que o dono do equipamento vai economizar 70%, né, na placa se ele tivesse de comprar uma nova. Então, só aí você já pagou o custo 2 vezes. Pagou o custo e ainda teve 100% de lucro. Mas fica até o critério, tá bom? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Mas hoje, 30/4/2022, é o último dia com esse preço antigo. 12 parcelas de R$ 16,42. 12 parcelas de R$ 16,42. A partir do dia 1º vai para 497 em 12 vezes. Beleza? Então aproveita, imprime o boleto ou paga com cartão, mas não deixe passar essa oportunidade. 100% das aulas desbloqueadas, das aulas de eletrônica. Não tem pegadinha, não tem entrelinhas, você fica se quiser, você vai conhecer 100% do conteúdo e aí você vai ter, né, condições justas de analisar e dizer assim, não, vale a pena continuar, não vale a pena continuar. Porque aqui é tudo preto no branco, beleza? Falou, abraço. Vejo você no meu grupo de WhatsApp.